Fala galera, aqui é o Lucas e tá começando mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode, o podcast preferido do Alan Turing, gente. E hoje eu posso falar isso porque a gente tá aqui hoje pra falar sobre o prêmio Turing, o Turing Award, né? É um prêmio que ele é dado todo ano e hoje pra falar sobre isso a gente tá aqui com o João, como sempre. Tudo bom, João? Tudo bem, Lucas? Fala galera, tudo bom com vocês? Sempre um prazer estar aqui. E o nosso convidado de hoje, Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, João? Prazer aí, galera. Obrigado pelo convite. Tudo bom, Thiago? E, bom, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Turing Award, né? O prêmio Turing. E a gente vai falar, a gente tá falando dele porque agora, dia 20 de junho, vai ter a cerimônia, né? Na verdade, não sei se ela foi cancelada por conta do corona, mas teoricamente seria o dia que ia rolar a cerimônia do último Turing Awards, onde venceram alguns criadores da Pixar, né? Então a gente queria bater um papo com vocês sobre o que é o prêmio, como é que ele funciona, quem foi Alan Turing, né? Esse tipo de coisa. E falar sobre como a tecnologia e a computação evoluiu desde que esse prêmio surgiu, né? Desde os primórdios da computação. Thiago, você quer fazer aí levantar a ficha do Alan Turing? Você que deu uma pesquisada nisso? Sim, eu conheci, meu primeiro contato com o Alan Turing, por incrível que pareça, foi na questão do jogo da imitação. Não foi nem diretamente na graduação, né? E que eu achei bem bacana. Na época mesmo, dei uma pesquisada sobre e ele, britânico, inglês, né? E homossexual, numa época que era bem complicado tudo isso, mais complicado do que agora. Ele nasceu em Londres em 1912, então do século passado, no comecinho do século passado. Bom, pelas contagens aqui, ele pegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele é filho de britânicos e irlandeses, se eu não me engano, e o que mais chama a atenção dele, tiveram dois filmes, né, falando muito sobre a vida dele. Um é o Breaking the Code, de 96, esse eu assumo que eu não assisti, e o Jogo da Imitação, que é de 2014, mais recente, né? E o que mais chamou a atenção na vida dele foi essa questão da máquina de Turing, né? E o ponto de ajudar a decifrar códigos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tem uma estimativa aí em torno de 1 ano que ele economizou só com essa descoberta, com essa invenção dele de conseguir decifrar esses códigos bem mais rápidos e não manuais, através de né? Também conhecido como um dos primeiros computadores inventados pelo homem. E bomba eletromagnética, bomba eletromecânica. Essa invenção dele foi em 1940, mas em 1945, com todos os esforços de guerras, aproximadamente 200 já estavam em uso lá, durante a Segunda Guerra Mundial no Reino Unido. O processo, ele começou, o auge da carreira dele foi em torno dos 25 anos, com alguns trabalhos e teorias, né? Ele gostava bastante de teorias computacionais, não necessariamente computacionais, não lembro o termo. E ele começou na área governamental em torno de 1938, 1939, que ele entrou no Quartel-General de Comunicações Governamentais, GCHQ, né? E com a explosão da Segunda Guerra, né? O início, quando a Segunda Guerra começou a pegar fogo, essa unidade que ele trabalha, esse local que ele trabalhava, foi designado para decifrar e para comunicação, e eles estimam que isso, além desse 1 ano que economizou de guerra, né, de tempo de guerra, eles tinham umas táticas que eles conseguiam decifrar boa parte, não sei a quantidade, né, mas decifravam muitas das mensagens dos alemães, só que eles não, querendo, né, para não deixar claro que já descobriram como decifrar os seus códigos, que eles poderiam inventar qualquer outra tecnologia nova e mudar, né, então eles meio que fingiam que ainda não conseguiam, assim. Então, mesmo os navios que eles bombardeavam, eles sabiam onde ia estar a embarcação, onde ia estar o alvo alemão. Eles sobrevoavam com um avião de reconhecimento, deixavam bem claro que estavam sobrevoando por um avião de reconhecimento para falar assim, nossa, estou reconhecendo essa área aqui que vocês estão e te vi. E aí depois vinha e tacava ali bomba nesse alvo, né? Então teve uma tática aí também para não entregar o ouro. Imagino, ainda mais numa época de comunicações tão sigilosas e tão difíceis assim, né? Mas bom, esse é o que aparece bastante no filme, Jogo da Imitação, um ótimo filme, eu achei bem interessante. Outros pontos que chamam a atenção na vida pessoal dele, né? Foi mais já pós-guerra, praticamente um herói de guerra, né? Mas uma notação bem até triste. No Reino Unido, nessa época, era crime
ser homossexual. Então, por incrível que pareça, até 1967 era crime ser homossexual na Inglaterra e no País de Gales. Aí no Reino Unido foi em tempos diferentes. Então a Escócia era proibido ser homossexual até 1980, na Irlanda do Norte até 82. Então, quer dizer, tem muita gente, tem uns 40 anos aí 38 anos que parou realmente, né? Essa lei foi abolida no Reino Unido. E ele foi acusado, né, por essa lei, sofreu um processo criminal e com isso ele foi, né, nota triste, foi obrigado a usar hormônios femininos e fazer uma castração química. Eu já vi algumas fontes falando que ele sofreu de questões psicológicas depois desse processo pesado, né, ainda mais julgar uma pessoa por orientação sexual, mas o que eu achei de informações são que uma grande suspeita da morte dele foi 2 anos depois que ele sofreu esse processo criminal, em 1954. E essa morte eles dizem que foi por suicídio, por envenenamento através de cianeto. Né, encontraram indícios de cianeto no corpo dele, então foi isso que o matou, mas junto na cena do crime da cena, né, da morte, tinha uma maçã, que ele estava parcialmente comida, né, então encontraram ele um dia após a morte dele, e essa maçã foi não fizeram nenhum tipo de análise na maçã, mas acusaram ela, né, falaram que ele se suicidou colocando cianeto na maçã e mordendo a maçã. Algumas pessoas próximas a eles, a própria mãe, acha que ele estava super feliz antes, o pessoal parece que alguns relatos de que ele estava tudo bem e que foi um acidente, né. Tem também uma questão de parece que algum histórico de descuido com produtos químicos e aí ele pode ter feito alguma reação química que causou essa morte por inalação de cianeto, até parece que, por notícias, né, o cianeto estava bem distribuído dentro do corpo dele, o que indicaria uma inalação e não uma ingestão, né. E até uma nota que ele, depois desse ponto da computação e tudo, né, pós-guerra, ele teve bastante interesse na química. Então, também tem uma nota e uma relação aí com isso. E até um fator, né, de alguém conhecido comentando sobre isso, que eu achei interessante, que ele gostava, uma das coisas que ele mais gostava, que ele tinha muito fascínio, era sobre o conto da Branca de Neve e da relação da bruxa com a maçã. Então, talvez alguém falando que ele tenha usado essa referência para se suicidar, né, por gostar muito do conto da Branca de Neve, da maçã e tudo mais. Mas, bom, não temos certeza, só indícios, né? E depois da morte dele... uma curiosidade, essa lei no Reino Unido sobre sobre proibição de... Uma curiosidade, né? Essa lei de proibição de homossexualismo no Reino Unido, ela foi abolida em diferentes países em datas diferentes, mas tem uma estimativa que 50 mil homens foram detidos por serem homossexuais. Alguns foram mortos, outros presos e forçados a trabalhos obrigatórios, né? E dentro deles tem o autor, um escritor, o Oscar Wilde. Acho que é essa a pronúncia, né? Que a obra mais famosa dele foi o Retrato de Dorian Gray. Ele ficou 2 anos preso, e depois da prisão dele ele ficou bem debilitado, foi morar na França, tem um histórico aí, e acabou falecendo por meningite, né? É aquela coisa, né? Muitas prisões e trabalhos forçados não necessariamente levam diretamente à morte na sequência, mas por consequência, né? E aí o governo britânico, em 2009, depois de várias campanhas, eles pediram desculpas pro Alan Turing, e também em 2014 ele recebeu um pedido de desculpa, dezembro de 2013. Perto do Natal, 24 de dezembro de 2013, ele recebeu perdão real por esse processo criminal que ele sofreu, né? Ainda mais em tempos de consciência, né, de evolução, e esse perdão real, ainda mais ele... Bom, em 2000 vou começar de novo e aí depois você corta tudo. Ou vai pro melhores momentos. Com certeza.
E em 2009, o primeiro-ministro britânico, o Gordon Brown, ele deu um perdão para o Alan Turing e outras pessoas que também sofreram com esses processos criminais basicamente de homofobia, né? Era uma lei homofóbica. E o perdão real da Elizabeth II foi em 2013, no finalzinho de 2013, 24 de dezembro. E eu sei que tem alguns movimentos LGBTs no Reino Unido que também não gostam desse perdão, né? Porque não é uma questão de não ter que ser perdoado de nada, e sim ser pedido desculpa, né? Por não terem cometido crimes, né? Então, dentro dessas 50 mil pessoas aí, teve bastante gente que sofreu. E por último, teve uma escolha com mais de 1.000 candidatos para uma nota nova de 50 libras. E o Alan Turing estará presente nela, pelo que eu pesquisei, a partir de 2021. Acho que esse é um resumão aqui do que eu descobri sobre ele aí nesse processo. Legal. Um ótimo histórico aí do pai da ciência da computação moderna, né? É complicado realmente isso, né? Nem quero também me alongar muito nessa questão, porque a gente tá aqui para falar mais de tecnologia, mas da rainha da Inglaterra dar o perdão para alguém que foi sofreu basicamente com preconceito do Estado britânico, mesmo depois de ter sido herói de guerra. E eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi a história, inclusive, que ele foi preso no dia que ele foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência porque tinham roubado a carteira dele, e aí de alguma forma descobriram que ele era homossexual e ele acabou sendo preso por isso. Então realmente é muito complicado isso. É basicamente isso mesmo, porque eu acho que, tipo, a gente não pode julgar muito por causa da época também, né? A gente não tinha tantos conhecimentos quanto se tem hoje, mas é tipo a contribuição que o rapaz, que o Alan deu para toda a comunidade tecnológica, com tudo que ele criou, com tudo que ele conseguiu fazer, e mesmo assim ainda ter entre aspas, um fim que ele teve. Eu acho que não é tão, sei lá, é meio desproporcional as coisas, entende? Sim. É até complicado você mensurar, né, uma quantidade de vidas salvas versus e ganhos para a nossa cultura hoje, versus o que ele sofreu e o que fizeram com ele, né? E, não sei, eu fico pensando que a gente tem que julgar sim, tem que ver que é errado e que fizeram errado, que foram pessoas más. mas o famoso pai da computação aí, com muitas evoluções em tão pouco tempo, né? Me impressiona muito tudo que ele produziu para a computação em uma época que ele teve que fazer a gente brinca, né, de não vamos inventar roda num projeto ou em outro, ele inventou a roda, né? Não tinha opção. Hoje a gente fala meio que não vamos reinventar a roda, e o cara simplesmente inventou a roda, né? Não tem muito o que discutir. Bom, dando seguimento nisso, né? Saindo um pouquinho desse baixo astral. Hoje a gente tem o Prêmio Turing, que é um prêmio feito em homenagem ao Alan Turing, né? Finalmente, tudo bem que foi muito depois que ele morreu, até que não foi tanto depois, né? Esse prêmio, mas ele foi reconhecido por basicamente ter ajudado a salvar a Inglaterra do nazismo. Mas, enfim, né? Antes tarde do que nunca. Hoje, o Prêmio Turing, ele é distribuído pela Association for Computing Machinery, né, Associação para a Maquinaria da Computação, que foi fundada em 1947, como uma sociedade científica para a expansão da computação, então para a expansão das tecnologias de computação, para a evolução da computação como um todo. O prêmio originalmente era financiado pela Intel, e hoje a Google também complementa uma parte do prêmio. Então ela também patrocina uma parte do valor que é dado para os laureados do Prêmio Turing. Ele é considerado o Prêmio Nobel da computação, né, por muitas pessoas hoje em dia. E ele é basicamente dado para as pessoas que fazem alguma mudança radical, uma grande descoberta ou inovação dentro da área de computação. Essa Association for Computing Machinery, ela também ela tem outros trabalhos, embora o Prêmio Turing seja o mais conhecido, mas o caso que ficou bem conhecido da atividade dela também foi porque ela patrocinou aquele famoso duelo de xadrez entre o IBM Deep Blue e o Kasparov. Né, para quem gosta de xadrez, era na época o maior jogador de xadrez do mundo, e foi a
o grande evento onde finalmente um computador conseguiu vencer um mestre do xadrez. Então, um computador capaz de derrotar o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Então teve muita campanha de marketing em cima disso e tal. E hoje em dia a gente já tem algoritmos muito superiores ao que o Deep Blue fazia naquela época. Provavelmente um celular hoje seria capaz de fazer de rodar um algoritmo mais poderoso do que aquele na IBM, mas na época aquilo foi uma grande revolução dentro do mundo da tecnologia. Só um pouco de cultura quase inútil. Eu achei interessante essa questão de laureados de troféu, né? Tem uma relação direta com a Roma Antiga, que os generais e quem era consagrado lá ganhava uma coroa de louro, da folha mesmo, que hoje virou tempero e vai no feijão, né? Mas ganhava uma coroa disso e aí chegamos ao laureados. Uma das palavras até engraçadas e bonitas. Então é daí a referência que eu não conhecia. Muito mais bonito do que vencedor, do que premiado, né? Realmente. Me lembra também, por exemplo, bacharel. Eu nem procurei a etimologia de bacharel, mas você termina 4 anos de graduação, ele é bacharel. Pra mim tá no mesmo nível, né? Fulano é um laureado, é um bacharel. Né? Bom, seguindo aqui no nosso tema, a gente tem o prêmio Turing acontecendo desde... Agora é aquele momento que eu procuro a data, porque eu esqueci e eu vou editar. 66, não é? 66? Isso, 66. O prêmio, vamos lá. O prêmio Turing, ele acontece desde 1966, né? Foi o primeiro prêmio a ser dado. A Association for Computer Machinery já existia desde 47, mas o prêmio ele só começou a ser dado, né, em 66, originalmente com patrocínio acho que exclusivo da Intel, principalmente, pelo menos era o mais notório. E ele vinha acompanhado de um prêmio de valor de $250 mil, né, que provavelmente nos anos 60 era muito mais do que é hoje. E desde 2006, não. E desde 2014 a premiação subiu para $1 milhão quando a Google começou a patrocinar o evento também, né? O primeiro vencedor do prêmio foi Alan Perlis, né, que foi um dos criadores da linguagem ALGOL, que é uma linguagem de programação, que basicamente definiu os conceitos alguns conceitos, pelo menos, da programação estruturada que a gente usa até hoje. Então, pelo que eu tava olhando, eu não conheço muito de ALGOL, mas ele é quase que um modelo de como as linguagens viriam a ser, né? Então, o C, a linguagem B, todas essas linguagens, Fortran, todas essas linguagens, elas meio que surgiram ali do ALGOL. Então é engraçado a gente pensar que, em algum momento, a linguagem imperativa, né, a linguagem estruturada, ela era a coisa moderna que existia no mundo da computação. Você consegue imaginar um mundo onde a linguagem C era o que tinha de mais moderno no mundo da computação, que a gente já não estava mais precisando, talvez, usar válvulas e programar diretamente no assembly do negócio? Talvez acho que por ter... Eu consigo, mas talvez por ter um pouco mais de tempo com TI, com desenvolvimento, eu já vi onde a linguagem principal era o ASP, né? E então, quando você vê que a linguagem principal é o ASP, você consegue imaginar que o C também poderia ter sido. O C também foi, né? Cara, eu particularmente não consigo, porque desde que eu comecei na computação, eu já tô com umas linguagens de mais alto nível, então pra mim é meio... Como assim, cara? Como as coisas aconteciam de uma maneira menos que o C ainda, mas só por histórias mesmo, né? Não, mas de conhecer assim, não consigo imaginar como seria. Pois é, e teve um dia que essa era a linguagem moderna, né? Era basicamente o que estava definindo ali o que ia virar a computação. E é interessante porque teve alguns outros vencedores ali nos primeiros anos que também tinham relação com o ALGOL, que também participaram da criação da linguagem, como esse Edsger Justica dos Países Baixos, que foi um dos contribuidores para a linguagem ALGOL, e tiveram vários outros laureados, né, nesse começo do prêmio que eram envolvidos com ALGOL, com essa linguagem que na época meio que foi o que começou a criar as linguagens de alto nível, né? Que já poderia ser considerado talvez uma linguagem de médio para alto nível. Então, pelo que eu estava olhando aqui, os primeiros vencedores basicamente eram esses caras mais dessa parte, mais linguados a essa construção de linguagens, de algoritmos, dessas tecnologias mais clássicas, né, mais estruturais do que viria a ser computação. Bom, no começo esses foram alguns dos primeiros vencedores do prêmio Turing, ali nos anos 60, 70, e em 83, né, aparecem aqui dois nomes muito conhecidos,
que são o Ken Thompson e o Dennis Rich. No mesmo ano também ganhou o Stephen Cook, né, mas pelo avanço do entendimento da complexidade da computação, não sei bem o que significa, né, mas esses caras eles eram todos muito, muito ligados a essa parte de computação mais acadêmica, mas o Ken Thompson e o Dennis Rich, eles são basicamente os criadores da linguagem B e C, né, então... Eles ganharam, na verdade, pelo desenvolvimento da teoria geral de sistemas operacionais, né? Principalmente pela implementação deles do Unix, mas eles também são muito conhecidos por terem desenvolvido a linguagem B e a linguagem C, que são... Eu diria hoje que a linguagem C é basicamente o bloco estrutural do que veio a ser a programação moderna, né? Então todas as linguagens que surgiram depois de C, de alguma forma, têm alguma ligação, nem que seja só de afinidade, de estrutura com C. Então o C é uma linguagem muito blocos fundamentais, né, na minha opinião, de como se programa. Acho que pelo menos a ideia do que é uma linguagem mais nova, mais recente, ela vem do C, né? Por exemplo, temos aí o PHP, que é usado até hoje, e ela tem uma estrutura baseada... Ela foi criada com base no C, né? Ou foi criada em C, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, acho que a maioria das linguagens hoje, se elas não têm uma criação ali que foi derivada do C, pelo menos a ideia delas é surgida com base no C, né? Um ponto também, né, essa evolução, né, acho que até o que a gente acompanha de mais recente, que é hoje o React, que foi construído baseado em Node, que foi construído baseado em JavaScript, que também teve, e vai descendo, né, até, e a velha afiar. Então, acho que é também essa questão de um passo de cada vez, né, começa com a válvula, que vai para o microchip, não diretamente, né, mas vai da válvula ao microchip e um passo de cada vez. Exatamente, as coisas vão meio que se empilhando, né? Se você parar para pensar, até hoje, provavelmente, a gente tem muito C em sistemas operacionais, provavelmente o Windows tem muita coisa de C, Linux deve ter muita coisa de C ainda, eu não sei como é que estão as versões mais recentes, mas se não me engano, até pelo menos o Windows 7, o pacote Office, ele era basicamente todo feito em C++. Então, que é o C com orientação a objeto, né? E o C é a linguagem B, e o B e assim por diante. É bem o que você falou mesmo, são bloquinhos que vão se empilhando para criar as coisas. Cara, e se eu te falar que eu descobri essa semana, eu não sabia, que a boa parte do pacote Office usa React por baixo dos panos ali, ele usa algum dos softwares usam React ali, e eu não sabia, eu fiquei, caramba, cara, até eles usam React. Tipo, é a biblioteca que eu trabalho hoje, né, então, só que eu não tinha a dimensão de que, tipo, até o Office usa eles, entendeu? Eu acho que vocês estão querendo puxar a sardinha pro lado do React. Nada, cara. Sempre que for possível, a gente vai puxar a sardinha pro lado do React. Se bem que né? Quando for React Node, cara, você falou lá de C e tal, que puxou pro Node e tal, falar, daí tá a performação do Node, né? O Node é bem performático, por ser um I/O não bloqueante, então performance sobe bastante, né? Bom, tô no lugar certo, ainda bem que vocês vão puxar a sardinha pro Node e pro React. Então a gente tá falando da linguagem C, né? Que é a linguagem que funciona muito como esses blocos fundamentais das linguagens, da programação, dessas linguagens estruturadas e tal. E é engraçado você pensar que só em 2001 a gente teve o Christian Nygaard, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele é norueguês, e o Ole Johan Dahl. Acho que é isso. Não sou muito bom com nomes noruegueses. Mas eles ganharam o prêmio em 2001 pelas ideias fundamentais que geraram a orientação a objeto, né? O conceito de orientação a objeto, que é uma coisa... É engraçado pensar que hoje a orientação a objeto já é uma coisa meio antiga, né? A gente já está pensando em outros tipos de paradigma, em outras formas de programar, e os caras só ganharam tipo, em 2001. Tudo bem que agora a gente está em 2020, tipo, 2001 foi 19 anos, mas quando eles ganharam, a orientação a objeto já estava aí no mundo do desenvolvimento de sistemas há pelo menos uns 15 anos. Então, levou bastante tempo, né, para eles ganharem esse prêmio. E a gente pensar que houve esse salto das linguagens imperativas estruturadas para orientação a objeto e como isso mudou a perspectiva do que é ser um programador e do que é programar. Eu acho que é interessante isso, que está muito ligado àqueles... Não tenho de cabeça números, né, mas o tempo que uma determinada tecnologia, um determinado item demorou para entrar na nossa sociedade, né? O quanto tempo o rádio demorou para atingir um número de
de usuários, e a TV demorou menos tempo, o computador menos, a internet menos, vai cada vez afunilando, né? E aí isso vai diretamente relacionado a isso, né? Provavelmente daqui 2 anos vai ter tanta coisa nova que tudo mudou. Sim, com certeza. Nessa questão de orientação a objeto, eu tenho a impressão, às vezes, pelo menos do que eu me lembro de alguns professores da faculdade comentando bastante, que meio que a orientação a objeto trouxe um ar de profissionalismo, para a área de programação de computação. Porque foi um momento em que você conseguia ter grandes times. Porque a orientação a objeto, ela tem um pouco disso, né? Ela bombou bastante porque era o jeito mais fácil de você conseguir colocar grandes equipes para trabalhar fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo projeto. Então você conseguia dividir o seu sistema em caixinhas separadas, e aí cada equipe conseguia fazer uma parte do sistema. Então você conseguia ter uma equipe maior trabalhando em mais parte do sistema, e foi meio que o momento em que meio que teve essa profissionalização da programação, do desenvolvimento de sistemas como uma coisa mais em série, né? Uma coisa mais fábrica mesmo, né? De produção em massa de software. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Então eu sinto bastante isso, que teve essa transformação, né? Foi talvez a transformação do mercado de TI numa coisa mais profissional e menos um bando de cara esquisito com barba grande em garagem nos Estados Unidos. Concordo. Essas mudanças de paradigma trazem muito agregam muito a tecnologia, né? E muitas vezes a mudança de paradigma não necessariamente está ligada à inovação, né? A gente está vendo a programação, paradigma funcional bombando agora, né? Mas também não quer dizer que é uma coisa nova e que acabou de surgir, né? Só agora que conseguiram usá-lo para atender a uma necessidade para solucionar um problema, né? Isso aí. E aí, já entrando agora em 2006, a gente teve a primeira mulher que venceu um prêmio Turing, que foi laureada, né, com o prêmio Turing, que foi a Frances Elizabeth Allen. Ela trabalhou na NSA, né? Para quem não lembra, é a agência de inteligência americana que o Obama usava para vigiar a Dilma, para ver as conversas da Dilma. E provavelmente eles estão ouvindo esse podcast e estão vendo as nossas conversas também, e as suas também, se vocês estão ouvindo. Ela também foi a primeira mulher a receber o título de IBM Fellow, que é um título dado aos principais programadores dentro da IBM. Eles dão mais ou menos para 3 ou 4 programadores por ano esse título no mundo inteiro. Então, são programadores extremamente técnicos e capacitados que ganham esse título. E ela ganhou basicamente por um trabalho com execução de computação em paralelo e otimização de compiladores. Pelo que eu li superficialmente, basicamente o estudo dela é o que a maioria dos compiladores modernos usa para otimizar a geração de código, né, a compilação de código. Então, né, levou só 40 anos para uma mulher ganhar o prêmio Turing. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Thiago? Isso mostra um pouco até da nossa sociedade, né? Como está estruturada a nossa sociedade, né? Esse prêmio é majoritariamente americano, né? As empresas patrocinadoras são americanas. A maior parte dos ganhadores são dos Estados Unidos, né? Então, na lista de ganhadores desse prêmio é interessante que só 4 mulheres ganharam, né, em 70. Então tem uma questão também desse estigma da área de TI só majoritariamente terem homens e por muito tempo ser vendida só por homens, né? Eu mesmo estudei com poucas mulheres na minha graduação e poucos profissionais mulheres em ambientes de trabalho também, né? Esse prêmio é basicamente americano, né? A maior parte dos ganhadores é americano, fazendo uma conta por continente, né? Dos 74, 52% americanos ganharam, né? Americanos e canadenses no total, né? São 52 pessoas da América do Norte, 16 da Europa, 5 da Ásia e 1 da América do Sul, né? Então, Estados Unidos aí na frente com 49 dessas 52. Dá para chamar a atenção, e outros fatores, né? Não há nenhum além de poucas mulheres, nenhum negro nessa lista.
Então, ele é um nicho bem específico, né? É um prêmio americano para alguns profissionais bem específicos e provavelmente se pesquisar direito a quantidade de empresas aí também dentro desse leque aí talvez não seja tão grande, mas só uma nota. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, eu estava conversando com um diretor de uma startup aqui do Brasil e estava discutindo sobre essa questão de acesso a crédito, a financiadores e tal. E ele falou que, tipo, ainda existe uma certa limitação que, putz, você pode ter uma ideia sensacional, você pode ter um projeto legal, você pode ter os números, mas às vezes se você não tá ali nos Estados Unidos, no Vale do Silício, para apertar a mão do cara e olhar ele no olho, você não entra. O cara não bota grana, ele prefere botar grana num projeto menos atrativo, simplesmente porque o cara tá ali na frente dele. Sendo um prêmio patrocinado por duas gigantes americanas nos Estados Unidos, e pelo que eu tô vendo, pelo que eu vi também nessa lista, me parece que a maioria das pessoas que vencem geralmente estão associadas a essas grandes empresas, né? Então, se você pegar, por exemplo, os vencedores do ano passado, né? Um deles, se não me engano, o Geoffrey Hinton, ele trabalhava na Google, né? Os outros, eu imagino que eles também estavam num projeto na Google de Deep Learning. E os vencedores do último prêmio, que foi agora em 2019, eles são da Pixar, né? O Edwin Catmull e o Pat Haramban, talvez não saiba falar direito os nomes deles. Mas eles trabalham eles são cofundadores da Pixar, do estúdio Pixar. Então, não dizendo necessariamente que é um jogo de cartas marcadas, nada do tipo, mas são eles que acabam tendo visibilidade, porque são eles que estão dentro das grandes empresas, que são as empresas que o prêmio está olhando, né? Eu não sei o quão variada nesse sentido entre acadêmicos mais profissionais e grandes executivos de empresas, mas é interessante ver essa configuração realmente. Sou muito fã da Pixar, de carteirinhas. Me entregando aqui, né? Gosto muito de desenho e de animações. Achei que ele ia fazer algum comentário, mas... eu também me arrependi depois que comecei. Mas enfim, só para formalizar, eles ganharam deixa eu ler aqui, por contribuições fundamentais à computação gráfica em 3D, que é uma coisa muito legal também, né? Também não dá para descartar o mérito tecnológico da descoberta, porque é aquela coisa, né? Tipo, a Pixar existe há quantos anos, né? Há quantos anos eles estão fazendo inovação no campo de computação digital, né? A Pixar, ela lançou Toy Story 1 em 95, né? E 95, se você pensar, são 25 anos atrás, que saiu o primeiro filme de computação gráfica que dentro do mundo do cinema já foi uma coisa extremamente inovadora, que todo mundo parou para entender o que estava acontecendo, porque, meu Deus, é um filme completamente feito com computação gráfica, que é uma coisa completamente inovadora, o futuro, era o futuro na época, e ainda assim levou um certo tempo para isso para isso ganhar um prêmio, né, dentro da área de tecnologia. E muitas revoluções tiveram que ser feitas para chegar nesse nível. Você localizou aí, mas eu puxei na memória mesmo o Toy Story, né? Fez parte da minha infância essa animação. E acho que foi uma porta de entrada para diversas outras, né? Eu mesmo, como fã de animação, de desenho, o que eu assisti de desenho e o que eu assisti de produtos Pixar, né? Eu tenho um irmão mais novo que adorava assistir Monstros S.A. e eu assisti milhares de vezes, descobrir fala, decorar fala e tudo mais. E não é porque só ele assistia, não era vítima, não. Porque eu sempre gostei de animação, então eu assistia milhares de vezes e achava legal as milhares de vezes o Monstros S.A. Monsters Inc. E é interessante, né? Porque às vezes a gente não para pensar em computação gráfica como tecnologia, como programação, mas né? Indiretamente acaba sendo. Se a gente parar para estudar essas questões de computação gráfica, a gente vai pegar lá as bibliotecas de OpenGL, no C ainda, que tinham as primeiras coisinhas de você gerar alguma coisa visual, gráfica, gerar movimento na sua tela, esse tipo de coisa. Aí a gente pega o Flash, né, que o pessoal gostava de fazer animação em Flash, né? Aí você tem o
Maurício Ricardo, Charles.com.br, que até hoje acho que ele usa, apesar que eu acho que hoje ele converte para o Flash para uma outra extensão, mas então toda essa parte está diretamente vinculada e atrelada com a questão de programação, e às vezes a gente esquece disso. Sim, essa questão visual também tem bastante da indústria dos jogos, né? Que os jogos, eles faturam bilhões aí, né? Soma-se que fatura mais que a indústria do cinema e a da música juntas, né? Então também tem bastante dessa questão gráfica. Interessante, né? E não teve nenhum ganhador dessa indústria de jogos. E eu imagino que vai demorar um tempinho para o pessoal, principalmente, talvez por ser até um prêmio um pouco acadêmico, reconhecer que jogos é uma mídia relevante o suficiente para ser digna de vencer um prêmio acadêmico como o Turing Award, não é mais uma mídia secundária. Mas tudo bem que aí a gente já está entrando um pouco em ilações do que a gente acha que é o prêmio, mas eu imagino que tem uma certa tentativa de tornar um negócio muito profissional, que eu não sei o quão benéfico é. Enfim, a gente começou aqui para falar bem do prêmio, a gente está criticando pra caramba. Mas... Não. Não. Assim, Lucas, eu não sei se, sei lá, você falou dos jogos que vão, talvez demore um pouco a receber, mas eu não sei, talvez o pessoal veja esse prêmio como realmente coisas inovadoras, tipo, coisas novas que servem como base para se criar coisas. Por exemplo, talvez os caras enxerguem isso como uma pessoa, sei lá, uma pessoa que criou um algoritmo que a partir desse algoritmo você consegue melhorar um pouco dos recursos gráficos, você consegue melhorar um pouco o desempenho de determinada função. Talvez isso. Não sei se, por exemplo, usar recursos que já são, entre aspas não, usar recursos que já existem para criar coisas que dão muito trabalho, assim, mas talvez o foco do prêmio não seja esse. Talvez sejam coisas inovadoras do ponto de vista mais técnico e de que não existe ainda, vamos dizer assim. Sim, concordo. Ou às vezes pode ser até meio um comum acordo, né? A indústria de games está tão interessada em produzir games e faturar os seus bilhões aí, seus trilhões e ter esse lucro, que não está preocupado com o prêmio, e o prêmio também está tão preocupado com questões relevantes, né? Então temos algumas pessoas que provavelmente contribuíram para o boom tecnológico da humanidade nos últimos 50 anos aí, né, com tecnologias e tudo mais, então talvez, acho que pode ser o interesse dos dois, né? Eu concordo, eu não quero desmerecer ninguém que ganhou o prêmio, eu acho que todas as pessoas que ganharam são pessoas extremamente capacitadas e que fizeram coisas absurdamente relevantes para o mercado da computação, para o mundo da computação e para o mundo de forma geral. O que eu fico um pouco sempre com o pé atrás em qualquer prêmio, na verdade, qualquer premiação, quando eu olho, por exemplo, que o Tim Berners-Lee, que a gente já comentou aqui, ele só ganhou o prêmio em 2016. Tudo bem, tiveram, eu não duvido que nenhum dos caras, nenhuma das pessoas que ganhou o prêmio antes, o Ken Thompson, o Dennis Rich ganharam o prêmio e tal, mas assim, há quanto tempo a internet é uma coisa relevante, e eu me pergunto por que demorou tanto tempo pro Tim Berners-Lee ganhar um prêmio, sendo que o cara basicamente inventou a internet, né? Se hoje a gente usa a internet é por causa desse cara. Então eu não tô falando que necessariamente existem motivações para além das questões técnicas, mas eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que existe um corpo executivo que toma a decisão de quem vai ganhar esse prêmio, e esse grupo executivo não é completamente imparcial, né? E nem tem como ser, né? Não dá pra gente acreditar que simplesmente os caras vão ter capacidade de ler todos os papers de computação que estão saindo no mundo inteiro, em todos os idiomas, para conseguir tomar a decisão embasada só naquilo que é o creme de la creme da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu não sei pensar que, por exemplo, um cara como o Linus Torvalds não ganhou o prêmio, né? E o cara inventou o Linux, então, não sei. Só queria jogar essa intriga aí, essa polêmica aí em cima de vocês mesmo. Eu acho que não deve ter relação nenhuma com o prêmio ser patrocinado pela Intel, será? Mas também acho que também vai
Um outro exemplo, né, até que você falou do inventor, praticamente do inventor da internet, mas um outro exemplo é a questão da Pixar, né? Ela teve um Toy Story 95 e um prêmio em 2019, né? Acho que é uma boa diferença. Eu pensei em duas questões para isso, né? Uma, talvez deles, sei lá, como você comentou mesmo, de fazer uma média com o mercado, com as pessoas, com os players aí nesse xadrez, ou também da dificuldade de você acabou de lançar uma tendência, isso vai emplacar daqui a alguns anos, né? A gente vê várias iniciativas que não são novas, que não foram lançadas no último ano, mas que vai emplacar 15, 30 anos depois, né? Que bombam depois. Tá bom que web e internet não tem o que falar, né? Ela só cresceu depois que foi inventada, mas vai saber, né? Sim, concordo. Eu acho que tem sempre coisas que, tipo, saíram que os caras param e olham e falam, bom, não vamos dar esse prêmio pra isso, porque a gente nem sabe o que isso vai virar, se é que isso vai virar alguma coisa algum dia, né? Então, eu concordo, provavelmente tem uma certa espera vamos ver no que isso vai dar, mas tipo, às vezes talvez seja também só aquela coisa de, tipo, a gente não deu o prêmio pro Team Brasil porque a gente não sabia ainda o quão grande seria a internet, e aí, tipo, depois ia pegar meio mal a gente... sabe aquela coisa de você esqueceu de mandar uma mensagem pra pessoa e passou tanto tempo que você acha que vai pegar meio mal, você fala, nossa, esqueci de você há 3 meses, mas tá aqui o que você tinha me pedido. Mas sei lá, cara, é meio esquisito, né? Não posso dizer que é esquisito. E não é a exceção, né? É a regra, gente. Os caras que basicamente inventaram a orientação a objeto ganharam 15 anos depois que a orientação a objeto já tinha sido inventada, né? Então, não sei o quão realmente eles estão focados em premiar as grandes inovações. O que está acontecendo aqui no momento, né? E não só, talvez, bom, não sei, né? Talvez só meio que premiar aquelas pessoas que... não sei, me perdi aqui, eu não quero detonar o prêmio também. Até porque eu nem sei, posso estar falando um monte de besteira, e os caras têm uma ótima motivação para as paradas que eles estão fazendo, e eu não faço ideia, porque eu não tô lá, mas me parece um pouco esquisito, vai. Vou colocar dessa forma. Sim, quem sou eu na político, fila do pão, né? Quem sou eu na fila... não quero dizer que, tipo, é uma parada política, mas não é de se duvidar que exista alguma gerência política ali. Tipo, não... É claro que pessoas relevantes vão ganhar. É claro que, tipo, eles não vão dar o prêmio para um cara que não entende nada de tecnologia, que não fez nada pela computação. Mas talvez houvessem outros players ali que tinham a sua relevância, poderiam ter ganhado, e talvez não tenham ganhado porque alguma decisão política talvez tenha tido mais influência. Bom, não sei, né? E também me deixa um pouco curioso, né? Que nem que a gente comentou da Pixar ter levado 25 anos para ganhar o prêmio, sendo que o primeiro Toy Story já foi uma revolução no mundo todo. Então, o quanto o prêmio deu esse prêmio para a Pixar agora porque a Pixar merece, e o quanto eles deram talvez para tentar chamar atenção, porque eu vi na mídia, né, diretores da Pixar ganham o prêmio Turing, e é uma coisa que você não via, talvez não visse falar antes que pessoas ganharam o prêmio Turing ou o que é o prêmio Turing, mas como todo mundo conhece a Pixar, talvez as pessoas estejam mais falando disso. Então pode ter tido um pouco ali de marketing que não tira o valor da Pixar, porque os avanços tecnológicos que eles fizeram na área de computação gráfica são coisas absurdamente fantásticas, né? E revolucionárias para o mundo inteiro, mas, sei lá, né? Quanto talvez daqui a um tempo a gente veja uma empresa de uma grande engine de jogos, por exemplo, ganhando o prêmio por fazer uma grande revolução no mercado de jogos. Talvez a gente veja uma empresa que já existe, que já fez isso, e daqui 10 anos ela vai ser reconhecida por isso, e vai ser um outro boomzinho midiático, não sei. Mas também, tipo, de novo, quem sou eu diante dos caras que decidem esse prêmio, né? Pode até ser fazer uma média com o Mickey, né? Porque a Pixar é da Disney, e a Disney é dona praticamente do mundo, quase. Algumas coisas são divididas entre Disney, Unilever, Microsoft, Google, essas empresas. Logo a Disney compra o prêmio também. Quanto ao prêmio, pode ter um prêmio Disney, né, de tecnologia. Mas também acho que tem essa questão até de novidade, né? De novidade de interesse, acho que do mercado. Novidade no sentido de tecnologia é nova, é recente, né? Comparado apesar desse prêmio ser de 66, até o que é impressionante para a área de tecnologia, né? Porque
a gente acaba tendo contato e acaba sempre falando de coisas muito recentes, né, tecnologia, da semana passada praticamente. Nossa, olha esse framework que está todo mundo desenvolvendo, que saiu semana passada. Mas, né, talvez outros grandes empresas queiram também premiar projetos inovadores ou projetos embrionários, né? Porque mesmo o prêmio Turing, eu acho que é bem interessante, mas ele não é talvez uma máxima dentro da área, né? Tipo, tipo, por exemplo, o Oscar, né? O Oscar ainda tem o seu concorrente, Globo de Ouro, tem diversos outros prêmios, né? Mas acaba que para uma grande massa que não acompanha o mundo do cinema, o Oscar, o Globo de Ouro, como eu, por exemplo, né? Eu sei de prêmios em outros lugares, mas não sou entendido, né? Então pode ser isso também. O Oscar hoje ele é quase que... Na real, o Oscar ele é um prêmio que ele é dado pro filme mais Oscar. Os filmes eles são feitos para ganhar o Oscar hoje em dia, né? Se você pegar 20, 30 anos atrás, os filmes que ganhavam o Oscar de melhor filme em geral eram os filmes que tinham maior bilheteria. Não sei se 20 anos atrás, mas tipo, acho que por aí. E hoje em dia, basicamente nenhum dos filmes que vai pro Oscar de melhor filme é um dos que faz melhor bilheteria. Meio que eles já são feitos seguindo uma formulazinha pra ganhar os prêmios do Oscar. Né, faz todo sentido, né? E tanto que muitas vezes cai em descrédito, né? Porque tem alguns filmes super veiculados e super interessantes que não estão lá. Então acho que tem... Eu trabalhei numa agência web que era engraçado, que no meio, eu nem lembro exatamente qual era o nome do prêmio, se era de Cannes, sei lá, não lembro, mas era isso, na época eles até falavam, né, eles a peça, né, o produto era moldado pensando em atingir aquele objetivo, não era sei lá, divulgar a marca no sentido de tecnologia ou de produto ou tudo. Não, vamos fazer esse produto fazer isso aqui para ganhar aquele prêmio. Era bem isso na área de publicidade, né? Pelo menos esse prêmio, que eu nem lembro o nome, vou depois procurar aqui. Será que não é Cannes mesmo? Porque tem... Cannes eu acho que tem o de cinema e o de publicidade. E o Brasil eu sei que ele é bem, bem grande nos prêmios de publicidade. Eu acho que é alguma coisa com leões, não vou... Mas eu acho que sim. Que é o Leão de Cannes mesmo, eu acho que é isso mesmo. O Brasil eu sei que ele é bem reconhecido nessa parte de publicidade internacionalmente. Talvez eu esteja reclamando um pouco à toa, talvez a gente esteja exagerando um pouco, e se a gente for pensar nisso, provavelmente o prêmio Turing até que não está tão ruim na questão de premiar de fato inovações tecnológicas, né? Talvez com algum atraso, talvez deixe passar pessoas relevantes, mas o mercado hoje hoje talvez esteja mudando um pouco, mas o polo tecnológico do Vale do Silício sempre foi muito Estados Unidos, então talvez a gente não tenha como esperar que um prêmio dado por duas gigantes americanas nos Estados Unidos, com saída dos Estados Unidos, fosse diferente do que é. Mas, de fato, se a gente for pegar, olhando pelo menos as bibliografias dos laureados pelo prêmio, eles são pessoas extremamente relevantes e capacitadas na área técnica, né? Não tem como a gente acreditar que eles não mereçam reconhecimento dentro do mundo da computação. Faz todo sentido, e até como são grandes empresas de tecnologia, provavelmente os melhores profissionais vão estar nelas, os profissionais com melhores opções e melhores... Fugiu a palavra, vou tentar recomeçar de novo, Lucas, para te ajudar na edição. Os melhores amigos e relacionamentos? Não, quer dizer... Será que todos eles tiveram algum relacionamento em comum entre eles? Se você ligar os pontinhos, você vai ver que todo mundo é amigo do... Quem é que tá bombando as teorias da conspiração hoje? Do George Soros. São todos ligados ao George Soros. Não, também não dá pra... Concordo com você, né? Que nem o grande polo de tecnologia é o Vale do Silício, é os Estados Unidos. E se alguma coisa... uma nova tendência, uma nova tecnologia vai surgir de uma grande empresa que tem muitos recursos e que investe muito, né? Não é sorte, né? A empresa investe muito e planeja muito para chegar nesse patamar. Então, talvez seria muito surpresa ter o nome de um brasileiro numa empresa de tecnologia pequena que inventou um protocolo para fazer comunicação aqui de qualquer tipo de informação, né? Porque talvez não seja o foco dessas grandes empresas, é o lugar certo, na hora certa, é o que eles focam, né?
Ficou confuso, hein? Você tá duvidando da Positivo, cara? Tá falando que a gente não tem capacidade de competir com o mercado lá? Não, jamais. Jamais. Mas é que a Positiva, muitas vezes, acho que o principal, com o cenário brasileiro, talvez ela esteja pensando mais em um mercado nacional, ou talvez mais em questões de entregar produtos de qualidade e não necessariamente inovações para o mundo da tecnologia, né, como um todo. Mas o que me chama a atenção, talvez que valeria uma análise dos candidatos em si, é que juntando tudo que eles... todos esses prêmios e essas invenções e essas contribuições para a área da tecnologia, o fator de mudança do mundo que eles não tiveram, né? Que eles tiveram, na verdade. Né? O Alan Turing tem essa estimativa de ter reduzido em 1 ano a guerra, né? Mas, e a soma desses candidatos aqui, o impacto na tecnologia, né? A evolução acho que até da humanidade mesmo, né? Sim, com certeza. Né? Quando a gente para pra você falar que tipo, o Alan Turing reduziu em 1 ano a guerra, quantos anos ele não avançou a tecnologia no mundo, né? Quantos anos a humanidade não avançou porque resolveu se dar um passo na direção E tiveram pessoas ali, o Alan Turing e outras pessoas que trabalharam com ele, dando passos na direção de avançar a tecnologia e tipo, todas as pessoas que estão fazendo isso hoje, né? Nosso mundo hoje é completamente diferente do mundo de 20 anos atrás. Então, é bom e claro que sempre podia ser melhor. Mas um dia a gente vai ter o prêmio Turing no Brasil para chamar de nosso, igual a gente tem o Penta. Prêmio Santos Dumont, talvez? Por aí, cara, por aí. Sabe que o Santos Dumont inventou o software livre, né? Ele publicava todos os modelos de avião dele de gratuito sem patente, para as pessoas poderem fazer. Olha aí. Quem é Stallman perto de Santos Dumont? Olha aí. O João, será que ele dormiu? Nada, eu ia falar que não vai ter nada de Santos Dumont, não. O prêmio vai ser prêmio João Paulo Queiroz. Vou inventar ainda o que vai revolucionar o mundo aí. E vai ser o prêmio que vai ser distribuído daqui a alguns anos. Aí sim, agora eu senti firmeza. Mas ó, tem um ponto aí. Normalmente esses prêmios, né, são sempre para homenagear quem já morreu. Você não quer escolher outra pessoa, não? Eu falei que era João Paulo Queiroz, mas não que seria eu, entendeu? Tem um monte por aí, cara. Talvez tenha isso também, né? Todo mundo velho. Você pegar a galera que ganha esse prêmio, em geral, é um pessoal que já tá bem velhinho. Será que isso não é uma dica? Ó, tá ganhando o prêmio aí, mas sei não se você não vai bater as botas. Não, se parar pra analisar, é tipo, fulano tá pra bater as botas, né, gente? Melhor a gente dar um prêmio agora antes que seja tarde demais. Os ganhadores, eu acho que até né, com essa premiação, essa estimativa aí de 20 anos da invenção para premiação, aí é mesmo, tem que fazer esse cálculo. Considerações finais, João? Cara, só agradecer mais uma vez pelo papo, que a gente toda semana tem um assunto novo, bacana, tô aprendendo bastante coisas, agradecer a presença do Thiago e tá convidado para vir mais vezes. Thiago, muito, muito obrigado por pender esse tempinho aí que você consegue entre cuidar do filho e fazer reuniões para conversar com a gente. Vamos chamar você mais vezes, quando você tiver uma agenda de disponibilidade. E, cara, obrigado. Quer fazer alguma consideração final, deixar um recado aí? A casa é sua. Eu agradecer aí pelo convite, pelo espaço cedido, né? Acabei conhecendo através do compartilhamento do João e em contato com o Lucas. Parabéns pelo projeto também, né? Eu acompanho aí, eu sou carteirinha de 2º seguidor do canal do YouTube. Eu tenho provas. Então, de parabéns aí pelo trabalho feito, por compartilhar conhecimento e brigadão pelo convite. E estamos aí para poder contribuir de alguma forma e só chamar. O Thiago tem carteirinha de 2º seguidor e eu tenho carteirinha de 1º seguidor. O Thiago seguiu o canal do YouTube antes de mim, só pra deixar isso claro. Obrigado, galera. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ARCode, o podcast preferido do Alan Turing. Vocês podem ir lá perguntar pra ele que ele vai confirmar, vai falar que a gente até merecia um prêmio, mas como é tudo decisão política, a gente se vê no próximo episódio. Falou.
Que eu acho que talvez quem vai ganhar o prêmio vai ser o Lucas e vai ser por um desenvolvimento em Ainda bem que eu deixei isso aqui gravado, Thiago. Vou parar a gravação agora. Peguei você falando mal. O que a gente foi gravar agora, então vamos voltar pro... Caramba, agora nem lembro onde foi que a gente parou no do Alan Turing. Você quer ver? É eu, meu filho. Tá. A gente tava falando da linguagem C. A gente tava falando de linguagem C quando a gente parou. Acho que foi culpa do João. Eu não queria apontar dedos, mas acho que foi o João que desvirtuou. Eu não. Não, foi. Com certeza foi. Com certeza foi. Não tem a menor dúvida. Isso, cara.